Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos dos versículos 1 até 7. Último livro da Bíblia, livro simples de entender, fácil. E eu acho que a gente pode começar essa série nova com esse texto. Ele vai ajudar a gente muito bem. A alegria de sermos igreja onde tudo é um pouquinho mais simples. E essa alegria de sermos uma igreja simples, um povo simples, que adora ao Senhor de maneira simples. E a igreja de Éfeso pode ajudar a gente. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o 7. Apocalipse 2, 1 a 7. A palavra de Deus diz o seguinte para nós, irmãos: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não têm desfalecido. Contra vocês, porém, eu tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, a gente se reúne aqui agora pela manhã, vamos nos reunir de novo à noite. Estamos há 48 anos fazendo isso aqui nesse lugar, Senhor. Por favor, ilumina o seu povo, ilumina a gente. É o que nós te pedimos. Ajuda a gente a discernir sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós fazemos todo mês de junho, nós paramos, porque quando falamos de uma instituição, tudo começa com uma visão. E quando eu estou falando de que tudo começa com uma visão, a perspectiva é onde a gente quer chegar como uma comunidade cristã. Onde há pessoas, há organização, há métodos, há processos. E a gente precisa se perguntar que tipo de comunidade a gente quer ser. Por quê? Porque no mês de junho, agora, dia 26, em 1977, Deus juntou mais ou menos 60 irmãos, como a ata de fundação da nossa igreja diz. Eles estavam mais ou menos em 60 pessoas, e eles no dia 26 de junho de 1977, pararam e organizaram aquilo que naquela ocasião era a Igreja Presbiteriana Ebenezer. Ela era aqui, ela funcionava aqui. Era a Igreja Presbiteriana Ebenezer. Alguns que estão aqui estavam lá naquela ocasião. Alguns o Senhor já levou para a glória, mas alguns que estão aqui hoje estavam lá naquele dia, 48 anos atrás. E pela iniciativa primeiro de Deus, e depois desses irmãos, nós chegamos até aqui. E a maioria de nós chegou aqui no meio desse caminho, no meio dessa jornada. Alguns estão até hoje, alguns chegaram no meio da jornada e muitos ainda serão alcançados pelo Evangelho. Por isso, nós paramos sempre no mês de aniversário da nossa comunidade para a gente pensar assim, primeiro, o que é que Jesus queria 48 anos atrás quando Ele colocou a gente aqui? Porque já tinha a Igreja Assembleia de Deus, já tinha a Igreja Batista, já tinha outras igrejas. E outras surgiram no meio do caminho. Para que mais uma igreja? Para que mais uma porta aberta? E hoje nós estamos vivendo nesse período do denominacionalismo,
ou do churchismo, em que você vê, antigamente a gente falava assim, a gente vê uma igreja por rua. Hoje você vê 10 igrejas por rua. A pergunta que a gente precisa fazer é, o que é que Deus queria quando Ele colocou a gente aqui? Por que é que o Senhor tem mantido a gente aqui? Segunda pergunta que a gente precisa se responder. O que é que Deus queria quando Ele colocou essas pessoas aqui? E quando eu estou falando essas pessoas aqui, muita gente já passou por aqui. Mas o que é que o Senhor queria quando Ele colocou vocês aqui? Porque as pessoas que estão aqui têm um conjunto de dons, um conjunto de talentos, um conjunto de personalidades, um conjunto de vivências. O que é que Deus queria quando Ele colocou a gente aqui? Essas pessoas. E aí, a terceira pergunta que a gente precisa se responder, o que é que Deus quer fazer neste lugar com essas pessoas? Quem o Senhor quer alcançar? Como é que Ele quer abençoar a vida da gente? Então, esse mês eu paro, porque nós não somos mais uma igreja. Nós não somos mais uma igreja. Nós somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. Nós temos uma visão, nós temos uma linha, nós temos um conjunto de dons, nós temos um conjunto de talentos que não vai mudar. Ele não muda de acordo com o tempo, ele não muda de acordo com a época, ele não muda de acordo com quem está aqui. Ele não muda. Porque vocês vão ver ao longo desse mês que eu vou falar um pouco da nossa herança confessional, da visão que nós temos como comunidade, daquilo que a gente quer, das próximas gerações que a gente quer alcançar, do foco em discipulado para vocês poderem ter uma vida profunda e uma experiência profunda com Deus, profunda com Jesus. Porque o que a gente não quer mudar de acordo com o momento e com o tempo. Não. Essa série nasce disso. A gente ouve muito falar assim, aquela igreja lá, não tem gente séria. Olha, naquela igreja, as coisas que as pessoas pregam, não é uma coisa séria. Então, aqui não. Aqui a gente tem uma linha bem estabelecida. E o que a gente faz nesse mês de junho, todos os anos, é parar para voltar para a palavra de Deus e mostrar para cada um de nós que somos membros da nossa comunidade, renovar o nosso compromisso com o Senhor, uns com os outros, renovar nosso compromisso com a comunidade local e a gente continuar trabalhando. Porque a gente tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 48 anos para a gente continuar caminhando. Ô Rômulo, por que é que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você que chega hoje, talvez você não conheça muito a história da nossa comunidade. E desde que nós chegamos aqui em 77, a igreja central que está ali saiu daqui. A igreja de Gileade, que está ali em São Geraldo, saiu daqui. A igreja de Shekinah saiu daqui, em Santa Bárbara. A igreja de Nova Rosa da Penha teve influência nossa. A igreja de Jardim de Alá teve influência nossa. Por último, agora, vocês veem na rede social, uma última filha que nós plantamos, a igreja Ser Amor, na Praia da Costa, também saiu daqui. Percebam que ao longo dos anos, nós temos trabalhado na plantação de novas igrejas. E agora, nesse exato momento, nós reassumimos a congregação de Castelo Branco, e nós temos trabalhado, irmãos têm pregado, temos feito atividade, porque uma das coisas do nosso DNA é sermos semeadores do reino de Deus e plantarmos novas comunidades cristãs. E aqui, com toda certeza, tem muitas outras iniciativas e congregações que eu o livro de Atas nem me deu. Mas tem várias igrejas das quais saíram daqui. E nós queremos continuar isso. Se eu for falar de formação, por exemplo, de obreiros, eu fui formado por essa igreja. Eu sou fruto do ministério de formação de obreiros dessa igreja. Um outro, o pastor Robson, por exemplo, que é pastor aqui de Gileade, formado aqui, por essa comunidade.
Hoje nós estamos com um seminarista em Minas Gerais, o Osiel, se formando no último ano, ele e a Jennifer, fruto da gente. Agora a gente está no processo de formação do presbítero Arthur. Mudamos, ele está aqui dentro. Formação de novos obreiros. Porque não é sobre você vir aqui, pegar uma bênção e ir embora. Essa não é a nossa visão como comunidade. Não é a nossa visão, o seu individualismo e você resolver os seus problemas e a gente ir embora. É sobre semear para o reino de Deus. Por mais de 10 anos a gente contribuiu, por exemplo, com o campo missionário da Bolívia. E temos por mais de 10 anos contribuído com o campo missionário em Marseille, na França, no sul da França, com o pastor Marcos Azevedo. Porque não é sobre nós. É sobre como o reino de Deus continua avançando. E sobre como a gente continua trabalhando. Temos feito isso ao longo da história e continuaremos fazendo. Mas há 2 movimentos perniciosos que nós precisamos conversar sobre ele nesse mês. E eu estou querendo conversar com vocês sobre a alegria de ser uma igreja simples e um lugar onde tudo é mais simples. Por quê, irmãos? Porque há 2 grupos que são... Primeiro, há um grupo que dizem ser muito crescente na igreja brasileira, e esse primeiro grupo é um grupo chamado de desigrejados. Quem são esses desigrejados? São pessoas que dizem que elas são cristãs, mas elas não vão às igrejas. Eu sou crente, mas eu não vou à igreja. No Brasil, nós não temos essas estatísticas. Porque o brasileiro não tem institutos de pesquisa. Isso a gente não investiu em nenhuma área. Talvez tenha uma ou outra instituição. Mas tem um livro chamado Churchless. E ele diz que nos anos 90, isso no cenário norte-americano, 30% das pessoas que se diziam cristãs não frequentavam igrejas. 10 anos depois, esse número subiu para 33% de pessoas. E 4 anos depois, esse número subiu para 43% de pessoas. 43% das pessoas que foram pesquisadas diziam que elas eram cristãs, mas elas não frequentavam igrejas. No contexto brasileiro, nós não temos esse número. Mas a cultura individualista, consumista do século 21, ela traz isso para a gente. Nos foi ensinado que a gente precisa cuidar da salvação da nossa alma individual. Isso que o mundo evangelical ensinou para a gente. E a segunda coisa que o mundo evangelical ensinou para a gente é que eu cuido da salvação da minha alma, logo eu não estou preocupado com ninguém. E segundo, eu não preciso de igreja para ser crente. Eu desenvolvo sozinho a minha salvação. E eu desenvolvo sozinho os meus dons. Ok? Se você pesquisar a Bíblia inteira, você não vai enxergar isso. E eu estou trazendo a igreja de Éfeso para mostrar essa falácia logo de cara. Por quê? Porque percebam, a carta escrita às 7 igrejas do Apocalipse, que são 7 igrejas na Ásia Menor, ela não é uma carta escrita para indivíduos, ela é uma carta escrita para a igreja. Você não tem no Novo Testamento carta escrita para indivíduos, porque isso é falácia, iluminista, consumista do século 21. Nós perdemos o padrão comunitário. E a gente introjetou dentro da gente esse padrão de individualismo, de uma fé individualista. E o que acontece é que são pessoas solitárias, e não só pessoas solitárias. Nós vimos aparecer nos últimos anos o fenômeno dos consumidores de igreja. São aquelas pessoas que, se o pastor não falou o que eu queria, eu troco. Se
se o irmão fez alguma coisa comigo, eu troco. Se as músicas que são cantadas não são as que eu gosto, eu troco. Se o horário mudou e não é o horário que eu queria, eu troco. É uma mentalidade de consumidores. E isso está acontecendo no Brasil. Porque os desigrejados no Brasil, segundo o meu mentor, o Ricardo Agreste, eles são de 5 tipos. Primeiro, nós temos alguns desigrejados que se dizem evangélicos por tradição familiar. O que é isso? São aqueles que no passado, eles até frequentaram a igreja porque eles são filhos de cristãos. Ele nasceu num lar evangélico, aí ele não vai mais na igreja, nunca mais foi. Ele foi quando a mãe levava ele quando era criança, sabe? Aí depois ele abandonou a igreja. Ele tem 20, 30, 40, 50 anos. Ele não tem profissão de fé, ele não tem compromisso nenhum com nenhuma comunidade local, mas ele diz assim, eu sou cristão. Quando eu era criança, pequena, lá no Parque Infantil e em Campo Grande, a gente ouvia falar de católico nominal. Hoje nós ouvimos falar de evangélicos nominais. É um fenômeno que nós temos. O segundo são aqueles que, e isso é muito comum, especialmente por causa do neopentecostalismo. Os caras vivem crises profundas, aí eles vão a uma igreja procurando uma bênção, e eu não estou dizendo que essas pessoas não são crentes, tá? De maneira nenhuma, e também não vou julgar. Vocês nunca vão me ver julgar nenhum tipo de igreja ou espiritualidade. Porque a soberania de Deus, Deus não é presbiteriano, tá? Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente é muito arrogante, e a gente fala assim, só a minha igreja é a certa. Para lá, para lá. E arrogância não funciona. Isso não é assim. Mas tem um grupo de pessoas que eles tiveram uma breve experiência. Ele estava num período de crise. Aí aconteceu alguma coisa, ele teve uma breve experiência com Deus. Passam-se 2 ou 3 meses, resolveu o problema dele. Nunca mais o cara procurou uma igreja local. Gente, isso é o comum. Porque até crente velho faz isso. E vocês vão perceber isso. Mas tem alguns que eles tiveram uma experiência breve e depois vão embora. Agora tem outros que eles transitam por diversas igrejas sem estabelecer nenhum tipo de vínculo. Então, alguns, e talvez tenha alguns desses, eles são assim, ó. Hoje eu tenho que ir na igreja. Mas fala, mas por quê? Hoje é o primeiro domingo, tem ceia. Sabe quando é que ele vai voltar aqui? Só no mês que vem. E isso é o consumidor. Ele não tem compromisso com as pessoas, ele não contribui, ele não tem compromisso com ninguém, ele tem compromisso com ele. Ele é um egoísta. Ele só vem se aproveitar. Ele diz, não, hoje é domingo de ceia. Ele depois sumiu, nunca mais apareceu. Tem alguns que são um pouquinho piores. Eles aparecem só no Natal. Aí dá o final do ano, o que o pecador fala? Ele fala assim, eu vou lá agradecer. Natal ele vem na peça. Nunca mais aparece. Sumiu. Só vai voltar no outro ano. Tem uns que são assim. Transita, ele vai transitando. Ele vai em ocasião, só em ocasião especial. Na Páscoa ele diz, rapaz. Esses transeuntes, eles são muito interessantes. Porque eles fazem assim, ó. Hoje à tarde, 5 horas, aí ele olha, aí ele vai, ele vê a tabela do Brasileirão, aí ele fala assim, não tem jogo bom hoje. Tá dando horário do culto 6 horas, vou na igreja. Vocês não são assim, só alguns. Aqui como tem culto de manhã, o cara olha e fala, tá nublado, não vai dar praia, vou na igreja. E isso são os desigrejados. Tem um quarto grupo, que talvez alguns de vocês fazem parte deles. Eles são do grupo alternativo. Esses são extremamente atualizados. Eles dizem assim, não. Esse negócio de igreja dá muito trabalho, por quê? Porque a instituição. Jesus, na verdade, queria igrejas de casa em casa. São esses grupos alternativos. Jesus, na verdade, não queria instituições.
Aí a gente vai, a gente precisa se reunir nas nossas casas, a gente precisa de um negócio mais simples, beleza. Aí começam a chegar pessoas e eles precisam pagar a conta. Aí quando eles precisam pagar a conta, o que vai fazer? Vai pagar no seu CPF? Claro que não, o imposto de renda vai te pegar. Então o que eles fazem? Eles elegem uma diretoria e falam assim, não, nós precisamos abrir uma conta para fazer o lanche aqui do pessoal. Aí, mas para ter a conta tem que ter um estatuto. Aí para ter o estatuto tem que ter uma diretoria. Aí para ter uma diretoria, criar uma instituição. Isso é a maior furada que você puder imaginar. São esses grupos alternativos. Não tem jeito. É a maneira. Todo cara que aparecer dizendo assim, toda igreja está errada, a gente precisa mudar tudo, esse pessoal é muito complexo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai formar uma outra instituição para ele. Não tem jeito. Só que qual é a diferença? A diferença é que você pode fazer parte de uma instituição como a nossa, que não tem dono. Pode sair o Rômulo, pode sair o Jader, pode sair o Kleber, pode sair o Arthur, como já saíram. Já passaram N pastores aqui, passaram N presbíteros aqui, e a igreja não tem dono. Ela não é o ministério do fulano de tal. Nunca vá numa doideirada dessa. Ela é a igreja do fulano de tal, sempre um personalismo. Personalismo, a cultura brasileira tem que acabar com isso. Nós servimos irmãos que estão em volta de nós. E um quinto grupo é aqueles que tiveram muito vínculo com a igreja e eles dizem assim, Rômulo, eu tive uma experiência péssima com as pessoas, então eu não vou mais. Isso é grande parte. Tive uma experiência péssima. Tive uma experiência péssima com o pastor, tive uma experiência péssima com irmãos. Esse é um grupo, o grupo dos desigrejados. Você faz parte desse grupo? Porque pode ser que você é membro dessa igreja e seja um desigrejado. Vem aqui só no Natal ou no Ano Novo para pedir a bênção de Deus. Pode ser que você é um desigrejado, você não está engajado. Você até pode estar no hall de membro aqui, mas você não está envolvido com as pessoas. Você pode ser um desigrejado. Ou você pode ser um desigrejado visitando a gente, com esses montes de argumentos falaciosos, mentirosos, individualistas. Mas tem um segundo grupo que esse é perigoso. Mais perigoso do que os desigrejados. Que são o grupo dos donos de igreja. Vocês já viram esses? Rapaz, os donos de igreja, eita, esses são terríveis. Esses, rapaz, esses não faltam a um encontro. Estão em todos. São participativos, contribuem, eles oram. Eles vêm a todos os cultos, mas aí eles acham mesmo que a fé dos outros é privatizada. Se não for do meu jeito, se não for da minha forma. E cuidado, porque você pode vir a todas as programações aqui. Você pode ser contribuinte. Só que você, na verdade, é um fiscal da vida alheia. Um fiscal da fé dos outros. Esses são os donos de igreja. No tempo de rede social, eles ficam olhando a vida das pessoas para ver se está tudo direitinho. Em nome da santidade do povo de Deus. Perigoso, perigoso. Cuidado, não tente ser dono das pessoas. Não tente ser dono da fé dos outros. Essa turma é complicada. Se isso toma o seu coração, se arrependa dos seus pecados. Porque os donos de igreja, eles são fiscais da fé alheia. Eles julgam os irmãos pelas redes sociais. Porque na falta de ter o que fazer, eles têm uma pequenez espiritual tão grande que mesmo inconscientemente, eles acham que eles são mais espirituais do que os outros. Eles julgam a fé das pessoas pela fé deles. Irmãos, de uma vez por todas, cuidado com isso. Se eu estou vendo que o Hudson está com algum problema, o que eu preciso fazer? Hudson, estou percebendo que você tem algum problema. Está acontecendo alguma coisa? De que maneira posso te servir? Mas os donos de igreja, eles fazem assim. O Hudson está com problema, ele diz assim, ô Cal, o Hudson está com problema. Vocês já viram a Bíblia mandar fazer isso? A Bíblia manda eu ir lá no Jader, que está com problema, e falar assim, Jader, posso te ajudar? Você está com problema? Mas donos de igreja não fazem isso.
Cuidado, cuidado. Terceiro, ele quer exercer domínio e poder sobre os irmãos. Eles ocupam ministérios, reuniões, são centralizadores, nunca deixam a igreja florescer, nunca deixam ministérios florescer, são invejosos e eles se acham melhores do que as pessoas. Se não é do meu jeito, se não é da minha forma, se não é do jeito que eu faço, sempre tem crítica, nunca está bom, nunca está legal. E aí você diz assim, eu, hein, pastor? E esse lugar é um lugar que a gente vai? Seja bem-vindo. Igreja é um lugar que tem esse tipo de gente. E é maravilhoso isso. Aí você diz assim, mas por que, pastor? Porque vocês estão olhando a igreja de Éfeso, que ela está vivendo exatamente esse problema. E esse é o verso 4 do texto que vocês leram. Primeiro, observem comigo como ele é simples. E o texto é simples. Não complica o Apocalipse, tá? O Apocalipse está acontecendo desde o dia que Jesus sentou à direita do Pai. Ok? Segunda coisa, João, um judeu, escreveu o Apocalipse. Como João escreveu o Apocalipse? O que João tem na cabeça dele? Os elementos do Antigo Testamento. Então, o Apocalipse é um livro que cita os profetas o tempo todo, porque ele é um livro profético. Então você vai ver em Apocalipse citação de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, sempre. Não tem nenhuma visão aqui que não seja uma visão antiga, porque é um judeu usando elementos judeus para traduzir uma visão que Deus teve. Primeiro, o número 7 é um número que no Antigo Testamento ele é ligado às perfeições divinas. Por isso, são 7 cartas para 7 igrejas. Porque a mensagem que Deus tem para todas as igrejas na face da terra. Por isso são 7 igrejas. Deus queria falar através dessa mensagem para todas as igrejas durante toda a história da humanidade. É isso. Por isso 7 cartas. Estas palavras, daquele que tem as 7 estrelas na mão. As 7 estrelas são as 7 igrejas. Ele tem elas na mão direita. Mão direita, judaicamente falando, era a mão em que o rei ficava com o cetro na mão. Jesus tem na sua mão de poder toda a sua igreja. É isso que o texto quer dizer. E ele anda por meio dos candelabros. Candelabro é aquilo que ficava dentro do lugar santo, que significava que Deus era a luz. E ele faz com que as igrejas sejam a luz. O que a palavra está dizendo é que Jesus segura todas as suas igrejas na mão e ele anda no meio das suas igrejas. Então, pastor, cadê Jesus? Está aí, no meio da gente. E ele não só está no meio da gente, porque a expressão segurar na mão é a expressão Cristo tem uma mão grande e poderosa e ele abraça a igreja toda. Essa é a expressão que está usada aqui. Ou seja, a comunidade da gente está nas mãos de Jesus. Verso 2, ele diz, eu conheço as suas obras. Conheço aqui, tem 2 palavras para serem usadas para conhecer. A primeira palavra é saber e a segunda palavra é eu vivo com vocês, então eu experimento o que vocês experimentam. Cristo não só conhece uma informação sobre a igreja dele. É assim, ó. Eu posso dizer para o Daniel o que ele vai fazer, ou eu posso fazer com ele ensinando. São 2 maneiras de conhecer. O que a palavra está dizendo para a gente é que Cristo não só segura a igreja nas mãos dele. Cristo anda junto com a igreja e vivencia os processos com ela. Cristo vivencia todos os processos com a gente. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Ele conhece o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Aqui vem uma coisa curiosa. Por que, Rômulo? Porque percebam, irmãos, que esses irmãos da igreja de Éfeso, eles não toleram homens maus, eles põem à prova
João tinha dito isso em 1 de João, os que falavam que eram apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E vocês não têm desfalecido. O que é isso? Se vocês olhassem essa igreja, o que vocês iam dizer? Como é que é a reunião de oração desse lugar? Cheia. E como é que é o ensino desse lugar? Não tem doutrina falsa. Como é que é a conduta das pessoas desse lugar? Correta. Não tem doutrina falsa. Parece que eles têm uma espiritualidade maravilhosa. A conduta das pessoas é boa. Então você olha para essas pessoas e você diz: uau, que igreja maravilhosa! O culto está cheio, as pessoas dão dízimo, elas vão até a comunidade local, que maravilha! O problema é que João aqui vai citar Jeremias 2:2. Ele está citando, ele está usando o elemento de Jeremias, e Jeremias é o profeta do exílio. Ele está usando Jeremias 2:2. Olha o que ele diz. Sabe qual é o problema de vocês? E Jesus só sabe disso porque ele anda no meio da igreja? Porque a gente vê por fora, mas ele olha por dentro? Ele diz assim: você sabe qual é o problema de vocês? O problema de vocês é que eu entendo que vocês são zelosos pela doutrina. Eu entendo que vocês são zelosos pela oração. Eu entendo que vocês não suportam homens maus. Eu entendo. Só que sabe qual é o problema de vocês? Você abandonou o primeiro amor. Isso é a citação de Jeremias 2. Vocês abandonaram o primeiro amor. É possível ser ortodoxo ensinando. É possível ter uma escola bíblica aqui, gente, cheia de gente, ensinando doutrina boa. É possível. É possível, daqui a pouco tem um lanche da SAF aí, é possível todo mundo comprar para ajudar na cantina que vai ter depois lá, que vai para o, como é que é o nome? Para o retiro das irmãs. É possível. É possível amanhã, 6:30 da tarde, está cheio de gente aí, ó, para orar na reunião de oração. É possível. É possível. É possível sexta-feira, e toda sexta-feira aqui, os nossos jovens e adolescentes, eles se reúnem. É possível ter 20, 30, 40, 50, 100. É possível. É possível. Está tudo cheio. A gente olhar e falar que é maravilhoso. Só sabe qual é o problema? Acabou o primeiro amor. Pastor, e o que é o primeiro amor? Em duas interpretações eu vou usar as duas. Acabou o primeiro amor? A primeira interpretação mais corriqueira é: acabou a paixão do povo por Deus. Acabou a paixão por Deus. Você pode ser um frequentador de igreja, irmão, que não contempla mais o Senhor, ou que nunca contemplou, que nunca teve experiência genuína com Jesus, que não conhece o Salvador, que vem aqui por uma convenção social, para não atrapalhar o marido, não atrapalhar a esposa, porque é legal, porque tem amigos, porque tem gente boa. Tem muito menino que frequenta a igreja para casar, menina que frequenta a igreja para casar, vai arrumar um partido aqui, outro ali. É possível. É possível frequentar a igreja porque não tem nada para fazer. É possível. É possível a gente talvez ter tido desilusões com o Senhor ao longo da jornada, porque Deus não fez o que a gente queria, ou porque a gente sofreu demais. E aí a gente até vem, mas a gente cria uma hipocrisia cética. E aí você fica sentado aí, você fica cético. Percebe um termômetro espiritual? Alguns a gente toca, nunca cantam, porque ele acha que não é com ele. Aí você pergunta assim: mas você não canta por quê, irmão? Sei lá, desanimado, né? Desanimado. A turma bate palma, levanta os braços, ele... diferente, para mim é diferente. Diferente. Está tudo bem. Mas ele está aí, cheio aí. Ceticismo. Frigidez espiritual, frigidez no coração. Alguns não tiveram uma experiência com Deus. Outros têm frigidez espiritual. Outros são mais apegados aos métodos do que ao Senhor. Isso aqui é perigoso.
Tem gente que é mais apegado a método do que a Jesus. No nosso tempo, então, por que a gente resiste a não pintar a parede e ficar botando um monte de luz? Porque você pode vir numa comunidade cristã para ter uma experiência estética. Você pode chegar e entrar e achar que aqui é o lugar de você... Isso aqui é um teatro. Isso aqui não é um teatro. A gente não quer emular um teatro aqui. A gente não quer emular uma casa de show. Não. Mas quando abaixa a luz, a gente sente mais. A gente não está preocupado com o que você está sentindo. Porque a gente não produz emoção em você. Você não entendeu isso ainda? Não é um instrumento que produz emoção em você. Não é a minha voz que produz emoção em você. O que tem que produzir em você é o Espírito Santo. E se a gente estivesse embaixo de uma mangueira, no meio da lama, adorando a Deus, ou se a gente estivesse numa catedral, se o Espírito encostar em você, e se você tem intimidade com Deus suficiente para isso, é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre a gente produzir uma experiência em você. Isso é pecado. Isso é pecaminoso. E se você querer ajudar Deus, a gente não vai ajudar Deus. A gente faz o melhor para não atrapalhar Ele. Mas a gente não vai criar uma atmosfera de adoração. Quem cria a atmosfera é Deus. Quem se manifesta é Ele. Agora, alguns estão apegados a métodos. Então, se não é a música que eu gosto, eu sento. E se não é o que eu quero e do jeito que eu quero, eu não faço mais. Ô, gente, eu estou nisso há 40 anos. Tem um monte de gente que barganha dízimo e oferta, sabe por quê? Porque o conselho da igreja não faz do jeito que eu queria. Aí o cara, ele fala assim, aí ele não dá dízimo porque ele diz assim, eu não gosto do jeito que eles fazem as coisas. Vocês já viram isso? Eu já vi muito. Cuidado. Abandonar o primeiro amor, às vezes é você ser mais apaixonado por métodos do que pelo Senhor. Às vezes é você realmente não conhecer o Senhor. Exercícios e mais exercícios. Igrejas cheias, mas vazias de Deus. Agora tem uma segunda interpretação aqui para abandonar o primeiro amor. E eu acho que ela é válida também. Os intérpretes desse texto dizem, com base em Jeremias, muitos abandonaram o amor cristão. Éfeso era uma igreja correta nos seus métodos, correta na sua doutrina, correta nas formas de fazer, só que abandonou o amor cristão. Mas o que é isso, pastor? O amor cristão em Éfeso. Éfeso era uma cidade complexa. Ela era formada por 6 tribos diferentes. 6 tribos de atenienses diferentes. Éfeso era uma cidade tão complexa que ela era o centro da adoração de Ártemis ou da deusa Diana. Éfeso era um centro complexo na política romana. E o que eles dizem, segundo a carta de Paulo aos Efésios e os outros escritos no livro de Atos e as cartas de João, que também foi pastor em Éfeso depois, eles dizem, viver em Éfeso não era fácil e a igreja refletiu esse mesmo problema. Uma igreja complexa, plural, e que abandonou o amor cristão. Irmãos, abandonar o amor cristão aqui é esquecer essa ideia de mutualidade que a gente tem. Nós vivemos numa sociedade consumista e individualista. Qual é a melhor resposta para uma sociedade consumista e individualista? A vida comunitária dos discípulos de Jesus. A vida comunitária dos discípulos de Jesus. Vocês se lembram em Atos capítulo 2 como viviam os convertidos? E era gente como a gente complicada.
Irmãos, aprendam isso de uma vez por todas. Esperem muito pouco do ser humano. Esperem pouco. Esperem pouquíssimo. Isso eu aprendi com um escritor chamado Michael Oakeshott. Espere pouco dos seres humanos. Às vezes a gente coloca muita expectativa nos seres humanos. Não. Nós estamos falando de filhos de Adão. Caídos. Eu casei com uma filha de Adão. Eu sou um filho de Adão. A Aline fala isso, eu acho muito engraçado. Vocês mães, sabe qual é a coisa mais difícil da maternidade, segundo a minha esposa? Descobrir que seus filhos são filhos de Adão. Descobrir... É porque a gente pega os neném no colo e fala, que gracinha, são anjos, até crescer. Aí quando você começa a ver que eles também pecam, que eles erram, aí você fala, é difícil a gente reconhecer que os nossos filhos são pecaminosos, né? Que os nossos filhos pecam. A grande diferença, para nós, cristãos, é que nós agora nascemos filhos de Adão, mas fomos regenerados. E somos filhos de Deus. Essa é a diferença. E por sermos filhos de Deus, a consciência da lei de Deus e o poder do Espírito opera em nós. O que gera na gente consciência, arrependimento e fé. E poder do Espírito para mudar. Agora, vocês se lembram como viviam os convertidos em Atos capítulo 2? Gente complicada, mas gente que desenvolvia o amor cristão. Como assim, Rômulo? Viviam juntos. Viviam juntos. Eles tinham coisas em comum. Viviam juntos. Ô Rômulo, o que você quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer, irmãos, eu vou trabalhar isso melhor ao longo do mês, que o amor cristão é visto a partir do momento em que a gente desenvolve mutualidade. A cultura do consumo e do individualismo vai fazer com que você acabou de comprar um sofá novo para sua casa, ok? Orou por ele, não é? Está pagando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Além de você, quem é que sentou naquele sofá? Tira o gato e o cachorro. Você acabou de fazer um consórcio, deu um lance, foi lá, comprou um carro novo. Além de você, meu filho, para quem é que você deu carona? Você levou quem? Comprou uma panela nova, dessas elétricas aí, para não fazer barulho. Além de você, para quem é que você cozinhou, meu filho? Conta para mim. Comprou uma casa na praia. Tá lá. Além de você, quem é que usou aquele negócio, meu filho? Percebe? Uma casa nova. Quem é? Individualismo e consumo. Agora, aqui deixa eu falar com vocês uma coisa séria que é nossa, da nossa comunidade. Percebam por que é que a gente não quer ser uma igreja que reúne 1000 pessoas por domingo. Não é por preguiça e falta de capacidade. É porque eu preciso abençoar a vida dos irmãos que estão à minha volta. A gente prefere ser uma comunidade que tem 2, 3, 4 cultos como esse. O que a gente não quer é que as pessoas não se conheçam. É que as pessoas não saibam a história umas das outras. Talvez você não vai conhecer todo mundo. Talvez você não tenha a cabeça do Jader, que sabe o nome de todo mundo. E talvez você não seja eu que vivo para isso. Conheço todos vocês. Conversei com todos vocês. Mas o que não pode acontecer é a gente não ter mutualidade. Percebe?
A cultura do individualismo faz com que, às vezes, um irmão ficou doente. Ninguém sabe. 6 meses depois, a gente sabe que ele foi enterrado 3 meses atrás. Isso não é dinâmica de vida cristã. Isso é dinâmica de consumo. Por quê? Porque eu vou lá, eu pego a minha bênção e eu volto para casa para poder viver. E se eu tiver problema, eu vou para lá. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Vocês querem ver a mutualidade? Vários de nós temos filhos pequenos. Difícil coisa é você poder ter rede de apoio. Comunidades cristãs servem para isso, porque a gente confia uns nos outros. Eu não vou deixar minha filha na mão de qualquer um. Mas eu sei que eu posso deixá-la lá na casa do Daniel. Eu sei que eu posso deixá-la com o Hudson e com o Manu. Eu sei que a Aline e o Daniel vão cuidar bem dela. Isso é comunidade, isso é amor cristão. Eu sei que se eu sou um jovem, eu posso procurar um homem mais velho aqui para me aconselhar. Você não sabia disso? É porque você não leu 1 Timóteo. E a gente fica vivendo um paradigma de uma igreja consumista do século 21. É o problema de Éfeso. É o problema de Éfeso. É o paradigma não só da espiritualidade de um coração que queima, mas um paradigma de amor cristão. E é quando você foi operar e não tinha ninguém para ficar com você no hospital. Mas você ligou para uma irmã da SAF e elas foram lá e fizeram uma escala e passaram a semana com você. Essa é a nossa visão de igreja. Essa é a nossa visão de comunidade. Se você está chegando na primeira igreja de Campo Grande, é isso que a gente quer. Se você é uma mulher que está precisando de alguma coisa, você vai poder procurar alguma que vai te ajudar. Se você é um casal que tem algum problema, você vai procurar algum casal que vai te ajudar. Porque nem tudo eu vou dar conta também, né? Ai, égua. Coitado de mim. Eu vou falar isso melhor quando eu for falar, acho que no 4º domingo, sobre o paradigma de relacionamentos. Mas hoje, eu estou querendo lançar as bases do que nós vamos conversar esse mês, porque Éfeso é uma igreja bonita. Olha como é que está cheio aqui, ó. E bonito. Só que a grande questão é a seguinte. E dentro do seu coração aí, meu filho, você conheceu Jesus Cristo. Ele é seu Salvador. Você está mais apaixonado por Jesus do que pelos métodos. Você tem desejo de Deus. A sua alegria está no Senhor. Ou você só é mais um dono de igreja ou desigrejado aqui dentro? Quem é você? Segundo, olha o paradigma do amor. O amor cristão. Não é esse amor ideológico que se prega aí, que eu nem sei o que é isso. Estou falando do amor cristão, da vida que a gente divide. A gente tem prazer em estar junto. A gente tem prazer em conhecer as pessoas. A gente tem prazer em saber o nome umas das outras e participar do momento umas das outras. É isso que a gente está trabalhando aqui. Ô Rômulo, e qual é a resposta que você dá para isso? A resposta que eu dou para isso é o paradigma de uma igreja simples, que é o que a gente precisa ser. Se é uma igreja simples, gente, como é que você responde o problema de Éfeso? E observem comigo o que Jesus vai dizer para eles no verso 5. Lembre-se onde caiu, e esse é o remédio de Jesus. Arrependa-se e pratique. Qual é o remédio de Jesus para uma igreja individualista? Para uma igreja que não tem amor por Jesus, que não vive uma sede de Deus, para uma igreja em que o individualismo é muito forte, uma igreja que esqueceu o padrão comunitário, uma igreja de pessoas que só querem saber delas e de aproveitar, e que se não for do jeito delas não está bom. Jesus vai trazer esses 3 remédios. Lembra de onde você caiu, se arrependa e comece a praticar outras obras. Lembrar, mudar,
Porque arrependimento é mudar de direção e começar a praticar um outro paradigma. E o paradigma que a gente traz é o paradigma da simplicidade. Por isso que nós estamos falando de alegria na simplicidade. Irmãos, simplicidade é uma clareza de propósito. Aqui na nossa comunidade, anota isso, por favor. Isso aqui eu aprendi com Andy Stanley. Pastor de uma igreja maravilhosa. A única coisa que tem que escandalizar as pessoas aqui nesse lugar é o Evangelho de Jesus. Quem chega aqui, a única coisa que pode escandalizar alguém aqui é o Evangelho de Jesus. Porque a gente tem uma clareza de propósito muito forte aqui. Contra a frieza espiritual e contra a falta de amor cristão, a clareza de propósito precisa ser muito forte. Para que essa comunidade aqui foi plantada? Para discipular pessoas. Não é para ter dono de igreja, não é para ter desigrejado, não é para ter gente que ama método, não é para ter gente que controla os outros. A clareza aqui é essa. Quando a gente entende que a gente está aqui para que as pessoas sejam discipuladas. O que eu estou falando com isso? Eu preciso ser um pastor melhor toda semana. Eu preciso ser um pai melhor toda semana. E eu estou falando melhor aqui, meu paradigma é Cristo. Eu preciso ser um servo melhor. Então, Rômulo, por que a gente tem culto? Para ouvir um som? Não. Para a gente aprender mais de Jesus e ser discípulo melhor. Isso é clareza. Por que amanhã a gente tem reunião de oração? Para o nosso coração se alinhar. Porque aqui a gente quer ter discípulo de Jesus bem formado. Rômulo, por que a gente canta essas músicas? Porque aqui a gente quer que as pessoas conheçam Jesus Cristo de Nazaré e sejam como Ele. Rômulo, por que adolescente e jovem se reúne aqui? Porque a gente tem uma clareza de propósito. O nosso objetivo é que a gente tenha ambientes de formação de discípulos de Jesus. Os nossos ensaios, o tempo que a gente está junto. Então, se você veio para cá, se você frequenta culto aqui, se você participa, o convite da clareza que eu quero dizer para você é o seguinte: aqui não é para a gente se sentir bem, aqui é para a gente ser confrontado com o pecado. Aqui é para a gente conhecer a graça. E aqui é para a gente dividir a vida, porque a gente está em processo de formação. Essa é a clareza. Tudo o que a gente faz. Então, os que estão entrando aqui, todo mundo que entra aqui na igreja passa pelo Start. É um projeto, é uma coisa que a gente desenvolveu. Para quê? Para conhecer a comunidade. Os adolescentes da igreja que vão fazer profissão de fé, eles passam por um período de instrução. Aí a escola bíblica, todo domingo. E o culto, todo domingo. E por que a gente faz isso? Por que a gente tem ambientes para isso? Porque o remédio para que a gente não seja uma igreja fria, essa clareza, o tempo todo, de que somos discípulos em formação. Somos discípulos em formação. Nós temos um plano de nos próximos anos termos grupos pequenos na nossa comunidade. Alguns de vocês falam assim: pastor, por que a gente não tem grupo pequeno na nossa comunidade? Porque a gente precisa de gente mais madura. E a gente tem que ter esse processo de maturidade para formar gente. Inclusive agora no final do mês eu começo um processo de formação com homens. A gente precisa ter gente madura, formada. Entra nesse processo. Essa clareza a gente tem que ter. Segunda coisa, a gente precisa ter esse movimento. E que movimento é esse? É esse movimento de ter intencionalidade nas coisas que a gente faz. Nós não somos, gente, uma comunidade que a gente vai ficar fazendo evento. Ah, vão trazer o cantor fulano de tal, o pregador fulano de tal. Parou, cara. Vocês veem, no primeiro século, a igreja de Corinto, botando faixas na rua, dizendo assim: semana que vem, semana de fé e milagres, com a presença do apóstolo Paulo. E com a banda de Gálatas. Já viram isso? Isso é loucura. Viver de evento. Entendam o seguinte: comunidades cristãs não existem para tapar buraco da sua agenda.
Ela existe para formar discípulo. Nós temos poucas programações com o objetivo de formação. Vocês já viram igreja que tem culto de segunda a segunda? Esquece. De segunda a segunda é dia de você ser pai, marido, filho, tio, empregado. Segunda a segunda é dia de você fazer isso. E nos momentos em que a gente está, o nosso movimento é: temos momentos de formação do coração dos crentes. Porque amanhã você vem na oração, 6:30. E depois que você tiver, você precisa ser pai, marido, esposa, filho. E a igreja existe para abençoar o coração das pessoas e não para ficar tomando a agenda da gente inteira. Esse é o movimento da gente. Por isso que o que a gente faz é pouco, mas é intenso. E tem objetivo. Essa é a nossa simplicidade. Fazer pouco, fazer bem feito e com objetividade. Discípulos sendo formados. Discípulos sendo formados. Discípulos sendo formados. Esse é o nosso objetivo. Agora, a gente precisa ter foco. Porque senão, a gente começa a se perder no meio da jornada toda. Foco, gente. A gente faz pouco, a gente faz bem feito. E qual é o nosso objetivo final, pastor Rômulo? O nosso objetivo final é que todos os crentes, sejam discípulos de Jesus bem formados. 48 anos depois, pessoal, nós estamos aqui. 48 anos depois, nós estamos aqui. Eu queria te convidar a fazer primeiro um exercício de alegria. Um exercício de alegria. Eu vou concluir. Cadê os meninos que vão tocar aqui? Cadê os diáconos para poder tirar esse negócio aqui? Que nós temos um momento especial. Eu queria convidar vocês especialmente que são membros da nossa comunidade, a ter um tempo de alegria. Pastor Rômulo, por que alegria? Irmãos, temos um momento de alegria, porque coisa boa é a gente ter irmãos para caminhar com a gente, é a gente ter e ser grato ao Senhor. Porque ao longo da história, olha o que Deus fez. Ele trouxe a gente até aqui. Nós temos uma comunidade saudável para participar. Nós temos uma comunidade saudável. Então eu queria que você se alegrasse por isso. Agora, você que é membro da nossa igreja, eu queria te convidar a internalizar isso que eu falei. Nós precisamos ser uma igreja simples e que o evangelho de Jesus seja a única coisa que escandalize aqui. E quando as pessoas chegarem aqui, o que elas vão ver? Cristo na vida da gente. Simplicidade. E eu queria convidar você que é membro da nossa comunidade. Você está me ouvindo? A entender que você faz parte dessa história. Eu queria te convidar a se engajar nesses processos diários. Dia de domingo eu estou indo para a igreja porque eu sou um discípulo. Eu vivo com os meus irmãos porque nós somos discípulos. Eu estou com os meus irmãos porque nós somos discípulos. Por que é que quando precisa de alguém eu sou o primeiro a levantar a mão para servir? Porque eu sou discípulo. Você que é membro da nossa comunidade, eu quero te desafiar a isso. Menos consumo e mais serviço. Menos consumo e mais alegria. E você que não é membro da nossa comunidade. Primeiro, você que pula de galho em galho. Está na hora de parar, né? Está na hora de parar. Chega, né? Shopping é uma coisa, igreja é outra coisa. Não dá para ficar pulando de galho em galho.
Regina, está aí ou já foi embora? Está lá embaixo. Está lá embaixo, né? Foi embora, volta mais tarde. Tá. Fiz menção a Regina, porque eu queria fazer menção ao seu Orli. Talvez um dos homens que mais influenciaram a minha vida, ministerialmente falando, aqui na igreja com certeza. O seu Orli foi um presbítero querido que tivemos aqui, faleceu há 2, 3 anos já, pouquinho. O seu Orli foi presbítero aqui 20 anos. Mais. E eu queria fazer uma menção honrosa ao seu Orli. Os meninos do conselho vão lembrar disso, e vocês que entraram na igreja com o seu Orli no conselho vão se lembrar disso. Seu Orli fazia a seguinte pergunta: você está entrando nessa igreja agora, né? E ele já é idoso. Você está entrando nessa igreja agora. Quando é que você vai sair? Até quando você pretende ficar aqui? Saudade, seu Orli. Até quando você pretende ficar aqui? Para de pular de galho em galho. Chega. Fixe em um lugar. Fixe em um lugar. Para de tentar desenvolver uma espiritualidade autônoma. Não vai dar. Não vai dar. Éfeso está ensinando para a gente que Jesus trabalha com a sua igreja. Nós, povo dele. Que Deus nos dê graça, irmãos, para sermos uma igreja simples.